Fala galera, tudo bem? Aqui é o Biro, professor aqui da Sala de Saber de Filosofia, Sociologia e Atualidades, e é um imenso prazer estar com vocês aqui mais uma vez para a gente iniciar uma série de vídeos, né? Lembrando a você sempre que, caso você esteja gostando dos nossos vídeos, esteja gostando das nossas aulas, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, porque além de você receber as nossas notificações, você acaba colaborando bastante para o nosso trabalho. Tudo bem? Beleza? Outra coisa muito importante, o seu comentário é fundamental aqui para a sala, né? É a partir do seu comentário que a gente acaba percebendo onde que a gente pode melhorar e onde que a gente pode solucionar possíveis dúvidas, né, que vocês venham a ter. Tudo bem? Legal. No vídeo de hoje eu começo com vocês um casamento muito legal das humanas com, no caso, as exatas, em especial a matemática, né? É claro que eu não vou me arriscar aqui a dar aula sobre funções, sobre logaritmos, sobre trigonometria, porque essas coisas a gente tem professores excelentes aqui na sala que pode te auxiliar. Dentre eles o professor Rafa, a professora Azevedo e tantos outros que fazem parte do nosso time, que é muito bom. A questão é que quando eu era aluno do ensino médio, eu sempre achava possível isso acabar acontecendo. E aqui eu trago, né, para você, sugiro você me acompanhar aqui, uma possibilidade de a gente fundir, né, os momentos históricos com a teoria, né, apresentada pelas suas aulas de matemática, pelo diagrama de Venn. Você sabe que o diagrama de Venn acaba te auxiliando bastante nas funções matemáticas que você acaba aprendendo, na questão dos conjuntos, dos números inteiros, né, o encontro dos círculos, a mesma coisa nas questões humanas. Tá? A gente aprendeu e a gente tem uma tradição de ensino de humanas caracterizado por uma linearidade, onde você tem que gravar uma data e aquela data representa o fim de uma idade. Exemplo, a conquista do Império Romano do Ocidente, representando o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média, ok? É válido essas datas, né? São válidas, perdão, essas datas. No entanto, a gente tem que pensar também, é um grande desafio quando você for estudar, e essa dica é para você que tem muitas das vezes, né, dificuldade em entender humanas, contexto de humanas, que o que cerca os eventos históricos, né, são os antecedentes e os momentos após eles, né? O cenário que permitiu. Né? Então, quando a gente tem a conquista, por exemplo, do Império Bizantino em 1453, que seria a transição da Idade Média para a Idade Moderna, então ela estaria aqui como evento, a gente tem que saber que esse evento representa, na verdade, um ponto de um dado contexto histórico. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês, né? Então eu sugiro você, ao montar o seu caderno, ou a sua cartolina, ou o que você usa para aprender, a montar desse jeito bonitinho e mais que isso, né? Colocar nos encontros algumas expressões muito importantes, porque afinal a gente vai focar aqui em filosofia e sociologia. No primeiro encontro, eu quero que você coloque aí Império Romano, né? Império Romano seria aquilo que prepara o fim da Idade Antiga e é responsável e tem alguma ligação com a Idade Média. No segundo encontro, você coloca aí Renascimento, né? Dá para ver que ele começa no finalzinho da Idade Média e ele pega uma parte da Idade Moderna. E no último aqui, Revoluções Burguesas, né? Onde pega uma parte da Idade Moderna, perdão, e uma parte da Idade Contemporânea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há eventos históricos que no passado já eram vivenciados pela era seguinte, bem como eventos do passado que continuaram acontecendo na era seguinte. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. O Brasil é um país onde 86% da população é cristã. 2020, então 2020, idade aqui ó, contemporânea. Mas o cristianismo não nasce na idade contemporânea. O cristianismo atravessa as idades históricas, né? O cristianismo nasce dentro da Idade Antiga, nas margens, né, do que seria o Império Romano. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui primeiro pela nossa querida Idade Antiga. Como você sabe, o nosso foco aqui é filosofia e sociologia, não é história, embora a história seja o nosso fio condutor.
Aí você fala, Biro, por que o nosso foco é filosofia e sociologia, sendo que não tem sociologia na Idade Antiga? Aí eu quero lembrar você um outro ponto, e mais uma vez a gente vai andar, né? Para a gente falar de uma sociologia, a gente tem que falar, invariavelmente, daquilo que existiu antes dela. Então, antes de uma sociologia, temos um negocinho chamado pensamento social. E se você olhar no meu apontamento, eu coloquei para vocês o pensamento social, que seria a transição histórica que marca o Renascimento até as revoluções burguesas que varreram a Europa nos séculos 17 e 18. Bem, então eu preparo aqui para você uma coisa bacana e a gente vai montar isso. Tá? A minha ideia aqui é que a gente saia dessas aulas, né, desses blocos de aula, com os conteúdos e as ideias e as concepções humanas e os contextos históricos dentro do tempo muito bem compreendidos. Tudo bem? Vamos lá então? Olha só, eu poderia começar falando aqui, em Idade Antiga, do mundo antes dos gregos. E de fato poderia falar, por exemplo, da importância que os mesopotâmicos têm, né? Especialmente os sumérios, com o início da escrita cuneiforme, especialmente, por exemplo, a construção dos famosos zigurates. Eu poderia falar, por exemplo, ainda nessa sociedade antes dos gregos, dos egípcios, né? Como que a gente vai ter uma teocracia fundamental, a questão da construção das pirâmides. Eu poderia falar das viagens marítimas, né? Dos fenícios e de uma sociedade que baseia sua economia no comércio marítimo, naquilo que a gente aprende nas nossas aulas de história aqui na sala, com o professor França, com o professor Udo, com o professor Alisson, naquilo que chamamos como talassocracia. Eu poderia falar dos hebreus, né? Eu poderia falar, por exemplo, dos persas e o surgimento das religiões duais a partir de um conceito persa, de uma religião persa que é o zoroastrismo. Eu poderia tudo isso com vocês e não estaria errado, aliás, eu sugiro você a fazer isso na sua anotação. Mas eu quero começar com a filosofia. Quando eu falo filosofia, né, aqui no meu primeiro quadro para marcar, vamos colocar os pré-socráticos, tudo bem? Os pré-socráticos como o primeiro momento da filosofia ou como a primeira atitude filosófica. Os pré-socráticos, né, surgem a partir do século 7, 6 antes de Cristo. Chegam inclusive até o século 5, né? Quando eu falo pré-socráticos, estou falando do surgimento da filosofia, que tinha como principal preocupação querer compreender a origem da vida, querer encontrar a causa inicial da vida, como que a vida começou na natureza. Esses caras, ao quererem encontrar a causa inicial da vida na natureza, eles estavam questionando os conhecimentos vivenciados pelos gregos até então, que eram os conhecimentos do mito. A palavra mito remete à palavrinha narrar ou contar. O mito ele era transmitido oralmente entre os gregos, até que chegou um momento na Grécia Antiga, em especial, né, após a segunda diáspora grega, isto é, após o século VIII a.C., onde a gente teve um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento urbano, que levou e obrigou os gregos como um todo a valorizarem mais a escrita. Então, lentamente, esse boom urbano, esse boom comercial e a obrigatoriedade da escrita, né, permitiu com que os gregos criassem, sobretudo, uma racionalidade. E essa racionalidade vai fazer com que os gregos, alguns pensadores, começassem a questionar as verdades oralmente disseminadas, as verdades míticas. Chamamos esses primeiros filósofos de pré-socráticos, ou como eles querem encontrar a causa inicial da vida na natureza, a gente vai chamar esses caras também de filósofos da natureza e até de físicos, né? Então, quando o professor Neto vem aqui trabalhar com vocês de uma forma magistral, o que ele faz ali é um ato filosófico, por incrível que pareça, porque afinal, né, física e filosofia estão na gênese do pensamento, como a gente entende. Nesse sentido, os primeiros pré-socráticos, ao quererem encontrar a origem da vida na natureza, vão afirmar coisas como, por exemplo, a água como elemento fundador, diria o primeiro filósofo chamado Tales de Mileto, né? Uma coisa que é importante, é muito comum você e eu pensarmos o seguinte, bom,
Se a filosofia nasce na Grécia, né, então obviamente ela nasce em Atenas, porque Atenas é o berço da democracia e tudo mais. Não, amados, a filosofia ela acaba chegando em Atenas depois. A filosofia ela nasce nas regiões litorâneas do que a gente vai chamar, né, das regiões jônicas, porque foram regiões dominadas pelos povos jônios. Povos que no passado grego foram responsáveis, entre outras coisas, pela ocupação do território, ok? Os pré-socráticos, então, o primeiro Tales da água, outros vão dizer que o começo de tudo seria o ar, esse cara se chama Anaximenes, outros vão dizer que é o fogo, esse cara se chama Heráclito, até que o último, um carinha chamado Demócrito, vai dizer que tudo começa pelo átomo. Quando o Demócrito responde à origem da vida, você não está dormindo não, né? Espero que ele não esteja dormindo, esteja acordado bem bonitinho aí. Quando o Demócrito responde como a vida começou, né, a filosofia se pauta agora para uma outra preocupação, que é basicamente querer encontrar um sentido para a existência humana, né? Querer encontrar o sentido do ser, aquilo que vamos chamar de ontologia. O primeiro autor que a gente marca isso aí é um cara que vocês conhecem bastante, né? Quem que é esse autor? Nós vamos chamá-lo de Sócrates. Uma coisa que é importante, você pode falar o seguinte: ah, entendi, professor Biro. Né? Professor Biro é estranho, né? Entendi, Biro. É pré-socráticos porque vieram antes de Sócrates, né? Não, meu bem. Alguns até eram anteriores ao Sócrates, outros eram contemporâneos ao Sócrates. Chamamos de pré-socráticos porque tiveram o ato inicial, tá, de escrever, inclusive, o Sócrates não deixa nada escrito, e não só isso, chamamos pré-socráticos porque o interesse desses caras não está voltado para as questões mais internas do ser, mas sim, sobretudo, para a origem da vida, como a gente conversou. Sócrates, autor que vai ser do século V a.C., né? Vamos colocar aqui bem bonitinho no seu caderno aí. Século V e IV a.C., o Sócrates, meus queridos, ele é chamado como o cara que faz o corte da filosofia, né? Ele muda a perspectiva filosófica, inclusive depois ele é condenado pelo Nietzsche, rapidinho. Sócrates fala no século V a.C., o Nietzsche vai conversar comigo e com você aqui, ó, dentro das revoluções burguesas no século XIX, perdão, depois de Cristo, tá? O Nietzsche vai condenar aquilo que o Sócrates fez. E o que é que o Sócrates fez? O Sócrates, meus amores, ele faz com que a razão seja o principal critério de busca pelo conhecimento. Os pré-socráticos, ao afirmar que a água, que o ar, que o fogo era a origem de tudo, acabavam endossando isso um pouco pelas suas próprias experiências. Então Sócrates ele faz uma divisão de águas a partir desse momento. Tudo bem? Sócrates, pai da ética, vai dizer que o sujeito ético é o sujeito que busca o conhecimento. Sócrates teve um problema com uma leva de filósofo que chamamos como sofistas, tá? Os sofistas eram professores de filosofia, né, que vendiam o conhecimento de cidade em cidade, afirmavam coisas como, por exemplo, a verdade, o homem é a medida de todas as coisas. Quem diz isso é um autor chamado Protágoras, um sofista. Enquanto que o Sócrates enxergava a verdade como algo absoluto e universal, os sofistas viam como relativa. Um ponto muito importante. O Sócrates ele tem o seu papel muito bem desenvolvido, porque quando ele está escrevendo, mais uma vez eu falei escrevendo, não esqueça, não escreve nada. Quando ele estava exercendo a sua filosofia, havia um contexto pertinente no mundo grego, que é o famoso século de Péricles, que vocês aprendem nas aulas de história aqui com os nossos profs maravilhosos. O século de Péricles é o século que é entre o século V a.C. e o século IV a.C., que é um período que a gente também chama de século de ouro de Atenas, né? Um boom, né? Uma expansão, desenvolvimento. É nesse contexto que o Sócrates escreve, porque também ocorre no mundo grego, né, uma guerra contra os persas, né, medo-persas, que a gente chama de guerras médicas. As guerras médicas elas ocorreram por causa das disputas pelo mar Egeu e faz com que, dentre outras coisas,
os atenienses iniciassem aí, pós vencerem os medo-persas, uma hegemonia sobre outras polis gregas. Então, quando Sócrates escreve, é um momento em que Atenas, tá tipo muito bem, assim, muito bem mesmo. E aí, obviamente, isso desenvolve os espaços urbano-comerciais. Era muito comum Sócrates frequentar um espaço chamado Ágora, onde lá na Ágora ele fazia pergunta para as pessoas, querendo levar as pessoas a reconhecer os seus limites e buscar o conhecimento. Aquela famosa base, né, que a gente vai chamar de só sei que nada sei. Como é que eu vou buscar o conhecimento? Assumindo os meus próprios limites, tá? Sócrates é condenado, envenenado e morto, e tudo que ele pensou e afirmou, isso foi passado pelos seus alunos, dentre eles Platão, tá? Platão. Platão vai escrever pra gente aí, a partir também do século V a.C., tudo bem? E o Platão vai ser fundamental porque ele acaba tendo algumas características importantes. Platão compara o que aconteceu com Sócrates, dizendo que, na verdade, a ignorância nos faz viver em cavernas, né? E aquele que ousa sair da caverna é tratado como um louco e por isso é execrado. Isso fica muito conhecido pelo famoso mito ou alegoria da caverna. Platão vai dizer para mim e para você que esse nosso mundo é um mundo muito aparente, né? Onde as coisas daqui, o conhecimento aqui é um conhecimento muito ilusório. Chamamos esse mundo aqui de um mundo sensível, ou seja, mundo dos sentidos. E esse mundo do sensível, que é o mundo de caverna, que é o mundo de ignorância, nos mantém muito longe do mundo verdadeiro. Onde que é o mundo verdadeiro? O mundo das ideias. Por causa disso, queridos, o Platão é chamado de um autor ou de um filósofo idealista, tá? E como que a gente alcança o conhecimento das ideias? Exercendo ou buscando a razão. Chamamos isso de mundo inteligível ou de conhecimento inteligível. Então, a razão inteligível confronta com o sentido sensível. Nesse choque, faz com que a gente veja as coisas daqui quando a gente assume o conhecimento, né? Veja as coisas de mundo, meu Deus, cara, que coisa mais bizonha. Parece que as coisas não fazem tanto sentido. Ai, não me sinto daqui, parece que eu não sou daqui, blá, 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 blá. Aí o Platão vai dizer, olha, é a sua alma inquieta nesse corpo corruptível. E a sua alma, ela quer voltar para o mundo perfeito das ideias. Chamamos isso, meus amores, de teoria da reminiscência. Platão ao afirmar isso, né, e dizer, entre outras coisas, inclusive a própria arte deste mundo é uma arte enganosa, é uma arte que nos mantém atrelada à ignorância, que a gente vai chamar de mimesis. Platão também teve um aluno muito promissor. Esse aluno divergia um pouco do Platão. Esse aluno nós chamamos como Aristóteles, ok? Aristóteles. Olha que bonitinho que a gente está fazendo, né? Aristóteles também vai do século V até o século IV a.C., 5 ou 4 a.C. E o Aristóteles é um profundo admirador de Platão, obviamente, só que o Aristóteles acha esse negócio de mundo das ideias muito abstrato, muito complexo, muito viajado. Inclusive, vem aqui comigo, aqui, ó, vem aqui comigo. Esse confronto, esse pensamento divergente do Aristóteles sobre Platão faz com que no Renascimento, isto é, entre a Idade Média e a Idade Moderna, né, a gente vai ter um famoso quadro de um artista italiano chamado Rafael de Sanzio, onde aqui ele vai pintar a famosa Escola de Atenas. É um quadro muito conhecido, né? Onde Aristóteles aponta para baixo e Platão aponta para cima. Esse quadro, né, demonstrava ali como que Aristóteles e Platão divergiam sobre o conhecimento. No pensamento do Aristóteles, a verdade ela se encontra aqui, na natureza, na realidade. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Tá me ouvindo bem? A gente vai chamar esse conhecimento aristotélico de um conhecimento mais realista, um conhecimento materialista, porque coloca no campo da matéria, né, a existência da vida humana e da própria verdade, né? Inclusive, é o Aristóteles que escreve uma obra muito importante chamada
organum, que quer dizer apenas natureza. Volta aqui para mim, vou mandar mais um pouquinho. Aqui, no Renascimento, para a continuidade da Idade Moderna, um importante filósofo chamado Francis Bacon escreve uma obra de crítica ao Aristóteles. Essa obra se chama Novum Organum. Olha que bacana, né? Então, lá no mundo grego, Aristóteles Organum. Aqui na Idade Moderna, Bacon Novum Organum. Vamos voltar aqui para cá. Como Aristóteles valoriza essa concepção e esse aprendizado da vida, né, na natureza, não é errado afirmarmos que o Aristóteles valoriza a experiência. Então, ele é um autor do empirismo, do campo do empirismo, né? Aristóteles vai dizer que todas as coisas elas acontecem via propósitos, via causas, né? As coisas não acontecem sem querer. Chamamos isso de causalidade aristotélica. Ademais, no pensamento de Aristóteles, as coisas existem muito mais por uma relação de complemento do que de confronto. O mundo sensível e o mundo inteligível faz parte do pensamento platônico, como a gente falou. Já no pensamento aristotélico, ele observa o nosso mundo, observa o universo, e ele vê que as coisas estão em constante transformação, em constante movimento. As coisas são e podem vir a ser. Disso surgem dois conceitos bacaninhas no Aristóteles, que é o conceito de ato e potência. Né? Ou seja, ato ou ato em si, né? Potência aquilo que vem a ser. Então as coisas estão sempre em transição de ato e potência, ato e potência, ato e potência, ato e potência. E a ação dessa ato e potência ocorre dentro de um elemento chamado kinesis. K-I-N-E-S-I-S, que vocês aprendem na física como cinética, que nada mais é do que o próprio movimento. Nada acontece fora do movimento. Alguns vão dizer, inclusive, lá na frente, mais uma vez anda aqui comigo, meu gato cameraman, aqui na Idade Média, a igreja, especialmente alguns filósofos cristãos, vão interpretar a existência dessa kinesis aristotélica, um movimento que nunca acaba, como se fosse um Deus. Né? Então, aqui na Idade Média, existe uma apropriação do conceito do Aristóteles para tentar provar ou comprovar que Deus é racionalmente existente. Vamos voltar aqui mais uma vez para a gente continuar, ok? Então, comigo, ó, falamos de ato e potência, causalidade, kinesis. Há um outro elemento também muito bacana no pensamento aristotélico. Para Aristóteles, uma coisa que é fundamental a gente pensar aqui nessa nossa complementação de aula, né? Segundo ele, né, segundo o pensamento aristotélico, há um certo jogo lógico entre essa realidade nossa e a realidade coletiva, né? Chamamos isso de lógica dedutiva. Então, os primeiros jogos lógicos que a gente aprende, você que faz os seus vestibulares, né, que cai lá, silogismo, lógica, papapá. Na lógica dedutiva, a verdade ou as coisas partem de uma concepção universal até alcançarem uma verdade particular. Exemplo, uma verdade universal. Todos os homens são mortais. Aí vem um termo médio. Sócrates é homem. Aí o termo final, Sócrates é mortal. O Aristóteles, começa com esse elemento. O Aristóteles, ele foi professor, né? Ou ao seu lado, opa, foi feio esse, né? Ou ele foi responsável pelo ensino de alguns pensadores muito importantes do mundo antigo. Sempre lembrando, pessoal, aqui é uma transição, né? Eu estou caminhando com vocês. Claro que algumas coisas, pelo tempo, serão meio difíceis de serem comentadas. O que acontece? O Aristóteles escreve no século IV a.C. Eu tinha comentado com vocês que o Sócrates escreve no momento em que
Atenas tem uma certa hegemonia. Acontece que depois que Atenas começa a sua hegemonia, a gente passa a ter conflitos entre as polis gregas, porque uma acusava a outra de ser autoritária, de ser injusta na cobrança de impostos, e isso acabou enfraquecendo a própria Grécia Antiga, né, inclusive as próprias polis. E no passado havia um império que sempre flertava, né, com a civilização grega. Esse império chamamos de Império Macedônio, tá? O Império Macedônio do século 4, 3 a.C. O Império Macedônio tinha um príncipe chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles. Esse cara tem que assumir o poder. E quando ele assume o poder, curiosamente, a Grécia estava vivendo as crises dessas próprias polis. Então ele tinha, por um lado, a ambição histórica dos macedônicos em dominar a Grécia Antiga, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela admiração. Puxa vida, fui lá para Aristóteles, sentei ao lado dele, aprendi. Então a gente vai ter o Império Macedônio dominando a civilização grega. Na história, com os nossos profs, vocês aprendem isso como período helenístico. E esse período helenístico também é marcado por uma filosofia helenística que chamamos de helenismo, né? A filosofia helenística, ela se pauta basicamente, pessoal, dentre outras coisas, pelo quê? Né? Pela mescla dos valores gregos mais os valores orientais. Só que uma coisa muito importante é que a filosofia helenística ela é mais direta, é mais objetiva. Segundo os principais autores e correntes da filosofia helenística, aquilo que esses caras fizeram até o momento, né? Vamos colocar aqui bonitinho no quadro para você marcar aí no seu caderno, tá? O helenismo do século IV ao século II a.C. Segundo os autores do helenismo, né? Aquilo que Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros fizeram no passado, pouco colaboraram para o conhecimento, porque era muito abstrato. A filosofia, segundo esses caras, se afastava do prazer do conhecimento, era uma coisa assim, poxa, tem que encontrar as causas iniciais, esse negócio de reminiscência, blá blá blá. Pô, e a vida? O conhecimento tem que facilitar a vida. Então, os helenistas têm como principal característica procurarem, dentre outras coisas, descansar a alma e o espírito e o coração. E a gente vai ter 4 correntes. Uma primeira é chamada epicurismo, né? Que tem esse nome por causa de um cara chamado Epicuro. O epicurismo valorizava uma felicidade moderada, né? Vamos tomar cuidado aí, mano. Vamos tomar cuidado, vamos saber ser feliz. Né? O epicurismo também valorizava a felicidade para evitar a angústia, ou seja, ter uma paz de espírito, né? Que chamamos isso como ataraxia, sossego de alma. A segunda corrente chamamos de estoicismo. Né? Estoicismo teve como principal autor um cara chamado Zenão. Então por que é estoicismo? Porque o Zenão e os estoicos falavam nos pórticos das cidades. Pórticos, em grego, estoá. Os estoicos valorizavam uma vida onde a gente deveria dosar o sentimento, saber ser feliz, saber ser triste e aproveitar o agora, né? Não ficar criando expectativas para amanhã. A gente também tinha os céticos que negavam, por exemplo, a possibilidade do conhecimento ser acumulado, apreensível e palpável. Né? O principal nome, um cara chamado Pirro de Elis. Também podemos chamar o ceticismo de pirronismo. E a última corrente, o cinismo, que é a indiferença com as buscas da vida. O principal nome, Diógenes. Né? Essas 4 correntes são fundamentais, elas inclusive entram e são resgatadas dentro do Império Romano. E eu falo, mas por que Império Romano? Porque, pessoal, embora a filosofia helenística ela corresponda a uma tentativa da filosofia respirar por aparelhos, os gregos como um todo, poxa, estavam bem satisfeitos, porque afinal, historicamente, né, constituíram uma parte importante da história da humanidade e estavam agora sendo dominados pelos macedônios. Então foi muito comum alguns gregos, partirem para uma colônia que foi conquistada pelos gregos por um bom tempo. E agora passava a ser vista como uma oportunidade. Essa colônia era chamada Magna Grécia, que no futuro viria a ser Roma.
e ao papo nosso para a próxima aula. Tudo bem? Um beijo grande, nos vemos. Tchau, tchau.